Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios há, como é de haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação ou tal pecado. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Na verdade, era preciso compreender o que é realmente Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Na verdade, Paulo está aqui celebrando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que pareceu mudo perante os seus tosquiadores. Cada algoz tirou uma casquinha deste cordeiro inocente que foi conduzido ao matadouro por causa dos nossos pecados. Porém, este mesmo cordeiro que foi humilhado, que foi desprezado, voltará exaltado como o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé,
resplandecente, estrela da manhã, alfa e ômega, e princípio e último, como Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Pai, Ele mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, na Semana Santa, não celebramos o coelhinho da Páscoa, criado pelos capitalistas deste mundo, carnais e materialistas, para movimentar o mercado de chocolate, mas sim, nós comemoramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Salvador do mundo. O Cordeiro de Deus está revelado nas Escrituras. Esta expressão, Cordeiro de Deus, dá a ideia não só da inocência e da mansidão de Jesus Cristo, mas também do seu sofrimento vicário em caráter de substituição. Ele foi designado para o sacrifício pelo próprio Deus. Segundo informações de historiadores judaicos, os cordeiros selecionados para o sacrifício da Páscoa eram postos a pastar nos campos para que pudesse ser eles que circuncidavam Belém. No entanto, assim, pela providência de Deus, foi concedido naqueles pastores estarem presentes no nascimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda, segundo os historiadores, aqueles animais nascidos aos 14 dias de abril, ou Nissan, à tarde, eram selecionados pelos judeus piedosos para serem oferecidos um ano depois com o Cordeiro Pascal. Isso significava que o Cordeiro Pascal deveria morrer no dia do seu nascimento, à tarde. Exatamente isso aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando morreu naquela Páscoa à tarde, de acordo com Êxodo capítulo 12. E versículo 5, o Cordeiro Pascal deveria ser sem defeito. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, Cristo é o Cordeiro sem defeito, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Em João capítulo 1 e versículo 29, a Bíblia afirma: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1 e versículo 36, vendo Jesus passar novamente, João disse: eis o Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo afirma que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado em nosso lugar, no lugar de toda a humanidade. Portanto, em Êxodo capítulo 13, 12 e versículo 46, Moisés escreve que nenhum dos ossos do Cordeiro Pascal deveriam ser quebrados. Os soldados romanos quebraram as pernas dos 2 malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus Cristo. Porém, nenhum dos ossos de nosso Senhor Jesus Cristo foi quebrado, porque Ele é o Cordeiro Pascal, profetizado antecipadamente, cujos ossos não seriam quebrados. Satanás ainda tentou dizer
fazer com que as Escrituras não se cumprisse quando um dos soldados romanos atirou uma lança em Jesus. Todavia, a lança cortou apenas a carne ao lado de Jesus, quando seu sangue e água saíram, sem ter atingido nenhum dos seus ossos, para que se cumprisse a palavra de Deus, que nenhum de seus ossos seriam quebrados. A palavra de Deus não pode falhar. Deus é fiel. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus é o Salvador do mundo. Em nome de Jesus Cristo, recebe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como teu Salvador principal. O Espírito, na verdade, o Cordeiro de Deus foi aplicado com Jesus Cristo por cerca de 30 vezes somente no Apocalipse, apontando Jesus Cristo como o Cordeiro Eterno que liga as duas eternidades, passada e futura. Ele é o Cordeiro Redentor dos Evangelhos e o Cordeiro escatológico do Apocalipse. Logo, celebremos nesta Páscoa a redenção que há em Cristo Jesus. Ele se sujeitou ao Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Todo o mérito da exaltação de Cristo se baseia em sua submissão ao Pai como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Redentor que nos redimiu dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro Salvador que nos garantiu vida eterna mediante a sua morte e ressurreição.